Oi, lindeusas, tudo bom com vocês? Eu sou Andrei Olímpio, maquiador visagista, e hoje nós vamos para a aula número 2 de intensificação de imagem. Hoje nós vamos fazer os olhos da minha modelo e assim, tá imperdível. Se você não assistiu a aula número 1, que é a pele, ela tá fixada no nosso feed, mas assim, por tempo limitado. Então, corre lá, dá uma conferida e vem para essa aula maravilhosa. Então vamos lá, já com a pálpebra preparada com o corretivo, o mesmo corretivo que eu usei para fazer a iluminação da pele dela, eu venho com as sombras da paleta Live in Full Color da OG Cosmetics, tá? O porquê que eu gosto dessa paleta? Essa paleta ela me entrega uma pigmentação muito bacana, mas por mais que ela seja super pigmentada, eu consigo fazer um esfumado maravilhoso porque ela é fácil de trabalhar, tá? Além de ser uma paleta com muitas cores e muitas possibilidades. Com um marronzinho mais claro, eu vim marcando o côncavo da minha modelo e reparem que eu vou fechando esse côncavo no cantinho externo, tá? Com o marrom médio, eu venho fazendo uma marcação somente na diagonal. Por que fazer essa marcação na diagonal? Minha modelo tem o olho levemente caidinho no canto externo. Tá? Então a gente precisa levantar este olhar e dar um pouco mais de profundidade. Então eu venho somente no cantinho externo, tá? E eu venho só com batidinhas. Pelo amor de Deus, não calca esse pincel no olho da sua cliente. Com a mão bem leve, depositando e esfumando, tá? No finalzinho, quando a cor já tá bem difusa, eu começo a trabalhar puxando para fora, somente para fora, tá? Logo depois disso, eu venho com o temido pretinho, tá? Esse preto, gente, ele pigmenta maravilhosamente bem, tá? Ele faz parte da paleta Living Full Color. Só usei esta paleta para esta produção, ok? Porém, existem outras sombras pretas também unitárias, tipo da Night Capello, tem a Blackout da Urban Decay também que entrega, que na verdade ela que mais entrega o pretinho, tá? Mas desta paleta aqui, gente, ele é incrível. Então, eu vim aplicando ele da mesma forma que eu apliquei o marronzinho anterior, na diagonal. No cantinho interno, eu vim com essa sombrinha branca, gente, que ela pigmenta que é uma maravilha, tá? Então, eu trouxe luz para o meu canto interno e profundidade para o canto externo. E no centro, eu fiz uma camadinha de cola, tá? Essa é uma colinha da NYX para aplicar reflex ou para aplicar pigmentos, glitter, enfim. E logo depois, eu venho aplicando este brilho, gente, que ele é simplesmente maravilhoso, que ele tem umas partículas douradas, conforme ela mexe fica levemente rosado, tá? E aqui você pode até olhar e falar assim, Andrei, não tá bom, cara, não tá legal, essa sombra tá muito marcada. Mas tenham calma que tudo vai dar certo, ok? Gente, eu peguei um pincelzinho chanfrado, tá? Normalmente ele é para fazer sobrancelha, mas eu gosto dele porque ele tem uma precisão bem bacana para fazer delineado, tá? Eu só não vou me lembrar a numeração dele, mas é o único pincelzinho da Dye Makeup que tem para fazer sobrancelha. Dito isso, gente, eu peguei uma sombra líquida da Bruna Tavares, que é o BT Velvet, tá? Na cor Black. E eu vim fazendo todo um tracinho bem rente aos cílios e levemente ascendente, tá? Então ele vai crescendo aos pouquinhos e ele vai se misturar com o pretinho que a gente usou no cantinho externo. Antes dele secar, eu volto com um pincel e é o mesmo pincel que eu usei, tá? Para aplicar o pretinho, só que eu não peguei mais sombra, ele tá somente sujinho. E eu vou unir essa sombra líquida com a sombra que eu já tinha colocado. Depois disso, gente, nós vamos vir com um pincel um pouco mais fofão, tá? E com o mesmo pó compacto que a gente usou. Tá? Eu usei um pó compacto da Studio Fix na cor NW25. E com este pó, porque ele é um pó base, né, que a gente chama, então ele tem um pouquinho de cobertura. E com esse pó eu venho trazendo todo o esfumado, alongando esse esfumado para cima e dando mais leveza. Gente, olha só como já muda todo o esfumado e todo o acabamento.
tá? Esse é o acabamento que a gente precisa entregar para as nossas clientes, modelos, noivas, enfim, tá? Trouxe todo este acabamento e agora eu venho com o mesmo iluminador que eu usei no zigomático, eu venho bem abaixo do ponto alto da sobrancelha. Tá vendo que abaixo da sobrancelha tem um lugarzinho ali que ele tá um pouquinho mais claro? É bem ali que eu vou depositar, ok? Deposito já esfumando, tá? Para ele entrar na minha sombra, para ele não ficar só uma marcação, porque se ficar só essa marcação não vai ficar legal, não vai ficar bonito, tá? Então, de um lado, do outro, qualquer coisa eu volto com o outro pincel com o pó, tá? Simplesmente para dar acabamento. E agora nós vamos para a parte inferior dos olhos. Gente, aqui é imprescindível, mas bem imprescindível, que você respeite os limites da sua cliente, ok? Tem clientes que têm um olho bem sensível e que se você simplesmente chegar perto do olho dela com o lapisinho ou com uma sombra líquida, ela vai lacrimejar, tá? Se tratando de um pigmento preto, pode estragar muito a sua maquiagem, tá? Então saiba respeitar os limites da sua cliente. Vai sempre perguntando, tranquilo, tá tudo bem, posso continuar? E ela vai te dizer se tá tranquilo, se tá tudo bem. Dito isso, eu passei um lápis na linha d'água dela, tá? É um lápis à prova d'água, super macio, então ele desliza super. Se você não quiser um lápis, você pode usar a mesma sombra líquida que a gente fez o delineado também, tá? E eu vim somente por fora com a mesma sombrinha preta, esfumando com um pincelzinho lápis, tá? Podem reparar que eu venho esfumando e logo depois eu venho ligando a parte de baixo com a parte de cima com a mesma sombra intermediária que a gente usou. Tá? Não é a mais clara, é um pouco mais escura, tá? Então a gente vem esfumando essa sombra preta para deixar ela mais difusa, tá? Fiz todo esse esfumado e agora eu vou voltar com um pincel, tá? Um pincelzinho lápis, só que este pincelzinho lápis, ele é somente para dar acabamento, ele não tem nada de sombra, ele vai esfumar o que já tem ali no olho dela, tá? Não preciso ficar acrescentando camadas e camadas de produto, por conta que é uma região bem sensível, ok? Depois de fazer todo este esfumado inferior, eu venho com um pincelzinho lápis com o mesmo pó que a gente deu acabamento, tá? Então eu estou usando o Studio Fix NW25 e eu venho esfumando e dando acabamento em toda a parte de baixo do olho da minha modelo, tá? Gente, é simplesmente maravilhoso. Esse pó trabalha a nosso favor assim e é incrível. É muito importante também você lembrar de ligar a parte de baixo com a parte de cima para ter uma conexão e uma continuidade, tá? Logo depois disso, nós vamos usar máscara de cílios. Eu passo uma máscara de cílios um pouco mais forte na parte de baixo dos olhos e eu passo uma camadinha bem fininha na parte de cima, onde nós vamos colar os cílios postiços. Os cílios postiços, nós temos que escolher um cílios que se adapte à técnica que a gente está usando. Então eu coloquei um cílios um pouco mais gatinho, né, que vai levantar o olhar dela. E saber onde cortar esses cílios também é muito importante. Gente, olha o resultado desta produção. Gente, ela simplesmente ficou um mulherão.